Como em uma sala de espelhos, o cérebro humano reflete ações praticadas por outras pessoas. Essa habilidade de alguns grupos de neurônios está relacionada ao comportamento social, os neurônios espelho. Os neurônios espelho foram descobertos em meados da década de 90 por cientistas da Universidade de Parma, na Itália. Cientistas como Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi e Vittorio Galesi fizeram testes através de ressonâncias magnéticas, descobrindo que a simples observação de ações alheias ativa as mesmas regiões do cérebro dos observadores, normalmente estimuladas durante a ação do próprio indivíduo. Na realidade, os neurônios espelho foram descobertos por acaso quando o cientista Giacomo entrou em seu laboratório comendo um sorvete. Giacomo tinha conectado eletrodos nos cérebros dos macacos e percebeu que a mesma parte do cérebro deles que é ativada quando estão comendo foi ativada apenas por vê-lo comer. Simplificadamente, isso quer dizer, ensaiamos ou imitamos mentalmente toda a ação observada. Não apenas ações, mas sensações, intenções e etc. Nas palavras de Rizzolatti, somos criaturas requintadamente sociais. Os neurônios espelho nos permitem captar a mente dos outros, não por meio de raciocínio conceitual, mas pela simulação direta, não pensando, mas sentindo. Bom dia, viemos às ruas para saber a opinião do público a respeito dos neurônios espelho. Bom dia, senhora. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito dos neurônios espelho? Neurônio o quê? Ah, já sim, uma vez amigos meus de medicina falaram a respeito disso, mas eu não sei o que é não. Mas você tem ideia do que seja? Tá relacionado com quando a gente olha no espelho? Moço, licença. Você já ouviu falar alguma vez sobre neurônios espelho? Guilherme! O moço tá falando de espelho aqui, ó. Você já ouviu falar sobre neurônios espelho? Você sabia que o fato de começar a agir ou falar algo que um amigo seu fala, de pegar suas manias, estão relacionados a esse neurônio? Entendi. Então por isso que eu pego as manias dos meus amigos, entendi. Nossa, agora tudo faz sentido. Já reparou alguma vez alguém repetindo uma mania sua? Eu já reparei que o povo tá falando mais menina assim, sabe? Ah, já sim, muitas vezes eu já ouvi as pessoas falando na moral, porque eu falo muito e todo mundo copia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Qual é o problema? Ele. O que tem? Ele tá me imitando. Ele quem? Ele. Não, mas quem tá imitando quem? Ele. Estamos aqui com o Dr. João Aragão, neurologista. O que são os neurônios espelho? Os neurônios são grandes conjuntos que possuem identidade funcional. Então, quando a gente fala com alguém, nós o vemos, falamos, sentimos emoções e, ao mesmo tempo, conservamos a postura, que é a motricidade. Isso tudo está relacionado a um conjunto auxiliado pelos neurônios espelho. Estamos aqui com a pesquisadora Flora Jota, da área de neurociência. Quais são as aplicações da medicina? Então, os neurônios espelhos têm sido aplicados na área da fisioterapia, na qual a gente submete os pacientes de AVC a 2 testes. Aqueles que têm a função motora prejudicada após o acidente, a gente passa um vídeo sobre movimentação, por exemplo, do braço, e eles assistem e absorvem isso e fazem treinos até mentais em relação a esse movimento. E depois de uns 40 dias, a gente percebeu que os pacientes que têm contato com esses vídeos têm uma melhora no quadro muito mais rápida do que os pacientes que não utilizam. Isso mostra claramente que os neurônios espelho estão influenciando no tratamento do AVC. E quais são as doenças relacionadas a esses neurônios? Os neurônios espelho são responsáveis pelo reconhecimento das ações nas relações interpessoais, a socialização, sentimento, linguagem, tudo tem relação com eles. Então, uma das principais doenças relacionadas a isso é o autismo. E nesses pacientes, algumas funções dos neurônios espelhos, algumas áreas específicas, são menos ativas. Isso faz com que o paciente se torne mais isolado, que ele tenha menos receptividade em relação ao contato com as pessoas mesmo. E eles podem ser prejudiciais aos seres humanos? Os neurônios espelho podem nem sempre estar agindo de forma gentil sobre nós. Estudos recentes provam, por exemplo,
que estão relacionados à influência dos jogos violentos. Esses jogos, eles reforçam em níveis neuronais básicos, por exemplo, associações como realização de prazer e infligir danos que a sociedade tanto renega, claro. Então, uma conclusão disso está relacionada ao fato de que nós não podemos controlar os nossos neurônios espelhos, entendeu? E como que eles interferem na vida cotidiana? A principal função dos neurônios espelhos, como eu já disse, é a de socialização, de reconhecimento das ações das outras pessoas. Então, por exemplo, o aprendizado só é possível através dos neurônios espelhos, quando você vê uma coisa e você repete a mesma. Ou, por exemplo, em relação à empatia, aos sentimentos das outras pessoas, compaixão, é tudo relacionado com os neurônios espelhos. Um exemplo clássico, assim, é quando você assiste um filme, por exemplo, e o personagem está passando por uma situação de dor, e você capta isso pra você e sente aquilo, às vezes até chora de emoção, porque você se identifica com ele e sente o mesmo sentimento que ele. Pô, valeu. Bom dia, senhora. Você já viu alguma vez alguma coisa relacionada aos meus... Bom dia, senhora. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito... Olha, engraçado. Pode. Que tá aí, eu fiz eu rir. Moço, licença. Senhor, você já ouviu falar alguma vez sobre neurônios espelho? Guilherme! Não, calma aí. Só os... Exato, agora eu vou virar de costas.